Imagina o seguinte, de um lado o trauma de uma guerra que não quer cicatrizar, do outro uma mutação bizarra que não para de evoluir. Se liga porque hoje eu vou te mostrar quem ganha no soco entre o Godzilla Minus One e o próprio Shin Godzilla. E aí meu parceiro, como é que você tá? Se você é fã de Kaiju, hoje o seu coração vai bater mais forte. Eu sou apaixonado nesse universo, mano, e hoje o papo aqui é sobre uma disputa boa, viu? A gente vai colocar frente a frente as duas versões mais assustadoras e premiadas da história da Toho. De um lado o rei do Oscar, o Godzilla de 2023, o famoso Minus One. Aquela versão de 1947 que é o resultado de um trauma, né, e tem uma regeneração que beira o impossível. Do outro lado da arena, o Shin Godzilla de 2016, uma aberração da natureza, um kaiju que é basicamente um reator nuclear vivo em estado de agonia constante. E pra gente decidir quem leva melhor, eu não vou só jogar dados na mesa ou ler ficha técnica de Wikipedia. Eu criei 5 rounds técnicos pra gente conseguir decidir a fundo, vendo cada detalhe da anatomia e do poder destrutivo desses dois bichos gigantescos. A gente vai ver como a ciência do Japão do pós-guerra se compara com a mutação do Japão moderno. No fim, eu vou narrar uma batalha pra você ver como toda essa teoria se aplica na prática de um quebra-pau de verdade. Para deixar essa luta justa, a gente vai usar a quarta forma do Shin, que é a mais da hora pra mim, e o Minus One na sua forma final pós-mutação nas Ilhas Odo. Prepara o psicológico e já limpa os ouvidos, porque o que eu vou te mostrar agora vai mudar completamente o jeito que você vê esses dois colossos. A primeira coisa que eu quero que você entenda é a diferença de escala entre esses dois. É uma luta estilo Davi e Golias. O Shin Godzilla é um dos maiores que já pisaram na terra em toda a franquia, batendo 118 metros e meio de altura. Pra você ter uma noção real, ele é quase o dobro da Estátua da Liberdade. O Minus One é bem mais compacto, ele tem uns 50 metros de altura e uns quebrados. Ou seja, o Shin é mais que o dobro do tamanho dele. Se eles ficassem parados, um do lado do outro, o Minus One bateria na cintura do gigante de 2016. Mas calma lá, porque no mundo dos monstros tamanho nem sempre é documento. E eu vou te explicar por quê. O Shin pesa 92 mil toneladas, né? Ele é uma montanha de carne, osso e material radioativo que quase não se mexe. Ele é lento, pesado e rígido. Já o Minus One pesa cerca de 20 mil toneladas. Ele é leve, é denso e por causa disso ele é infinitamente mais agressivo. Pensa num lutador de MMA contra um sumotori gigante que mal consegue andar. O Minus One tem braços funcionais, ombros largos e mãos que agarram e rasgam. Ele destruiu navios de guerra da Marinha Imperial como se fossem feitos de papelão e madeira. O Shin na quarta forma tem aqueles bracinhos atrofiados, né, que parecem galhos secos. Ele não conseguiria nem coçar o próprio nariz, né, quanto mais se defender de um soco. Para você visualizar a diferença, se a briga virar um quebra-pau de perto, o Minus One consegue correr, dar o bote, pular e morder pontos vitais com uma força de mandíbula que esmaga aço temperado. O Shin é quase um objeto imóvel. Ele caminha de um jeito sofrido, quase como se o próprio peso estivesse quebrando as juntas dele a cada passo. Ele não tem reflexo de um predador. O Minus One é um caçador territorial que protege o que é dele com unhas e dentes. Na mão e na agilidade de briga de rua, o baixinho do Oscar daria um trabalho pro gigante de 2016, que mal saberia de onde veio a primeira pancada. Seguindo aqui para o nosso segundo round, poder de fogo. Mano, agora o bicho vai pegar de verdade. Vamos falar do sopro atômico, né? O famoso Atomic Breath, porque aqui o estilo de cada um define quem manda no território. O sopro do Minus One é o que eu chamo de impacto nuclear de compressão. Se liga no detalhe técnico. Quando as placas das costas dele saltam para fora com aquele som mecânico e brilham num azul elétrico, ele está comprimindo energia nuclear. O raio dele não é um laser contínuo, é um disparo de alta pressão que gera uma explosão nuclear completa no ponto de impacto. Tem onda de choque que derruba cidades, tem o famoso cogumelo de fumaça e tem aquela radiação que frita tudo num raio de quilômetros. É um tiro de canhão de ogiva. Mano, e o problema disso? Esse ataque é tão forte que machuca o próprio Godzilla. Ele vaporiza a boca e o rosto do Minus One toda vez que ele dispara, exigindo que ele se regenere antes de atirar de novo. Já o Shin Godzilla é a definição de artilharia de precisão de última geração. O ataque dele é um show de horror em 3 estágios. Começa com uma fumaça preta sufocante, vira um mar de fogo infernal e por fim se concentra num laser roxo ultra fino de partículas superaquecidas. Esse laser corta prédios, navios e bombardeiros B-12 como se fossem manteiga. Mano, e qual é o diferencial que deixaria qualquer um de queixo caído? O Shin não atira só pela boca. Ele tem sensores nas costas que detectam mísseis inimigos, permitindo que ele atire dezenas de lasers pelas placas dorsais e até um raio devastador pela ponta da cauda. Ele é basicamente um sistema de defesa antiaéreo vivo. Muita gente nos fóruns gringos vive falando que um poderia absorver
absorver a energia do outro. Mas eu vou te mandar real, isso não rola aqui. O ataque do -1 é focado em energia cinética e explosão. Não é uma fonte de alimentação, né? É uma porrada de 20 megatons. O Shin não teria tempo de comer essa energia. Ele seria jogado para trás pela força da detonação. Do mesmo jeito, o laser do Shin é tão focado que ele age como uma lâmina cirúrgica. Se ele por um acaso pegar no pescoço do -1, ele corta a garganta do bicho antes que ele perceba. A vantagem aqui é que o Shin tem mais munição por rajada, mas o -1 tem um impacto destrutivo por tiro muito mais alto. É a diferença entre um rifle de precisão e uma escopeta carregada com granadas. Seguindo aqui para o nosso round 3, resistência. Esse é o ponto que dá mais nó na cabeça dos fãs e onde a luta pode se estender por horas ou até dias. A gente está falando das duas maiores capacidades regenerativas que a torre já criou. O -1 é o mestre da cura instantânea e agressividade. Para você entender o nível, no filme, ele teve a bochecha arrancada por uma mina marítima e enquanto ele rugia, a carne já estava crescendo e fechando o buraco em segundos. O final do longa é a prova final. Mesmo que sobre só o coração dele no fundo do oceano, aquele órgão tem DNA suficiente para poder reconstruir o monstro inteiro do zero. Ele é basicamente imortal enquanto houver uma única célula G ativa. O Shin joga num estilo de tanque blindado. A pele dele é muito mais densa, né? Parece uma mistura de crosta terrestre com metal. Ele aguentou bombardeios convencionais sem nem piscar, e só foi sentir dor quando os americanos usaram as Bunker Busters. A regeneração dele não é tão rápida, né? Para fechar cortes superficiais na hora, mas ele compensa com o trunfo da adaptação genética. Se o -1 começar a morder muito um lugar, as células do Shin vão endurecer aquela área ou criar uma contramedida natural. Mas o Shin ele tem uma falha crítica que o -1 não tem: o equilíbrio térmico. O corpo do Shin é um reator nuclear que precisa de um fluxo sanguíneo constante para não derreter. Se ele gastar toda a energia nos lasers roxo, ele entra em um estado de hibernação por 15 dias, né, para poder recarregar e resfriar. O -1 não tem esse limite. Ele é movido por um ódio que parece não ter fim. Se a luta virar uma guerra de desgaste, o -1 leva vantagem porque ele não precisa de pausa para resfriamento. Para parar o -1, você precisa vaporizar cada átomo dele de uma vez só. Já o Shin pode ser derrotado se você travar o sistema de circulação dele, transformando o sangue em gelo, como aconteceu no filme de 2016. Seguindo aqui para o nosso quarto round, agilidade. Para você sacar quem realmente manda no terreno, a gente tem que olhar para como esses monstros se deslocam. O -1 é um nadador excepcional, talvez um dos melhores da franquia. Ele persegue contra torpedeiros com uma velocidade que deixa qualquer capitão de cabelo em pé e salta da água para a terra com uma força de impulsão bizarra. Em terra firme ele se move como um predador, usando a cauda para ter o equilíbrio e as patas para investir contra o inimigo. Ele consegue girar o corpo rápido, dar patadas e desviar de ataques. O Shin Godzilla é o oposto total da agilidade. Ele é lerdo, caminha de forma mecânica e as pernas dele são tão grossas que ele mal consegue dobrar os joelhos. Se o Shin por um acaso tropeçar e cair de costas, é um desastre logístico para ele conseguir se levantar. A única defesa de mobilidade que ele tem é o radar natural dele que eu mencionei. Ele não precisa correr atrás de você, porque o raio dele te alcança em qualquer lugar. Ele é como um tanque de guerra pesado que fica parado no meio do campo de batalha disparando para todos os lados. Num cenário de cidade, o -1 tem a vantagem de usar o relevo e os prédios para poder flanquear o grandão. Ele pode atacar pelas costas, morder o tendão de Aquiles do Shin e sair de perto antes do laser carregar. Se a luta por um acaso for para o mar, o -1 janta o Shin, porque ele tem muito mais hidrodinâmica e controle de submersão. Em campo aberto e plano, o Shin ganha porque o laser dele tem alcance de quilômetros e ele pode fatiar o -1 antes mesmo do baixinho conseguir chegar perto para dar um soco nele. É o duelo entre a cavalaria rápida e a artilharia pesada fixa. Chegamos num round decisivo, e aqui a gente tem um empate técnico por um motivo que vai explodir sua cabeça. O Godzilla de -1 é um animal inteligente, territorial e acima de tudo extremamente vingativo. Ele tem sentimentos, ele sente dor e ele guarda rancor dos humanos. Ele caça com estratégia. Ele não destrói por destruir, né? Ele destrói por punir. Ele entende que se ele derrubar aquele prédio em cima do inimigo, ele ganha briga. É a mente de um predador alfa no topo da cadeia alimentar. O Shin Godzilla não é um animal no sentido comum. Ele é uma inteligência evolutiva de colmeia. Ele não sente raiva, ele reage à dor como um sistema operacional. Se algo ataca ele, ele acaba evoluindo como uma resposta automática. No final do filme a gente vê aquelas figuras humanoides saindo da cauda dele, né? Aquilo é a prova de que o Shin estava se transformando em algo coletivo, talvez uma civilização de monstros. Ele não pensa, eu vou matar você. Ele processa a situação, detecta a ameaça e inicia a evolução corretiva para aquilo. O empate rola porque o -1 tem a tática de combate superior no curto prazo. Ele sabe onde
te morder para fazer sangrar, entende? Mas o Shin tem aquela evolução infinita no longo prazo. Se o -1 não matar o Shin na primeira meia hora, o Shin pode evoluir com uma pele que reflete o sopro atômico azul, ou criar mini Godzillas para conseguir atacar o -1 por todos os lados. É o conflito eterno entre o instinto de sobrevivência, que seria o -1, e o instinto de evolução do próprio Shin Godzilla. Um luta para dominar o outro. O que entra realmente em combate aqui é regeneração versus a gestão de energia. O Shin Godzilla é sem dúvida mais poderoso em termos de arsenal, né? Mas ele é o que chamamos de canhão de vidro. Ele depende de um equilíbrio térmico muito delicado e tem um tempo de recarga de 15 dias que o deixa totalmente vulnerável se ele falhar o primeiro ataque. O -1, por outro lado, possui um corpo resiliente que permite que ele apanhe, perca membros e continue lutando com 100% de eficácia em questão de segundos. O -1 sempre vai voltar, né? Enquanto o Shin só precisa falhar uma única vez para ser transformado em gelo. Mas vamos ver isso na prática, a luta entre esses dois. O cenário é uma Tóquio devastada, sob uma chuva negra e ácida que cai entre os prédios retorcidos de Shinjuku. O Shin Godzilla está parado como uma estátua de carne pulsante, emitindo um brilho roxo sinistro pelas fendas da pele. De repente, um rugido agudo e estridente, que soa como um metal sendo rasgado, ecoa pela avenida. O Godzilla -1 surge das sombras, correndo com uma agressividade que faz o chão tremer a cada passo. O -1 não perde tempo com apresentações, ele avança em velocidade máxima, ignorando os primeiros lasers defensivos do Shin. Ele salta com tudo, cravando as garras no peito exposto do gigante de 2016. O Shin urra de dor, um som distorcido e metálico, enquanto o -1 arranca grandes pedaços de carne radioativo com mordidas brutais no pescoço. O Shin tenta reagir, mas os seus braços atrofiados não conseguem alcançar o agressor. Ele ativa seu radar interno, as placas dorsais brilham num roxo intenso e dezenas de lasers finos atravessam o corpo do -1 a queima-roupa. O monstro menor é arremessado para longe, com furos no peito e um braço completamente decepado. Qualquer outro kaiju estaria morto, mas o -1 se levanta antes mesmo da poeira baixar. Enquanto ele caminha de volta, o braço decepado brota de novo e os buracos no peito se fecham com um som visceral de carne crescendo. Ele aprendeu a lição, não pode ficar perto das costas do Shin. O -1 recua, se posiciona a uma distância média e começa o seu ritual de morte. As placas das costas saltam com estalos violentos, o brilho azul fica tão forte que cega as câmeras de TV que filmam de longe, e ele dispara o sopro atômico. O raio azul atinge o Shin em cheio no peito, gerando uma explosão nuclear de 20 megatons que nivela 3 quarteirões inteiros. O Shin Godzilla é arremessado de costas no chão. O impacto é tão forte que o sistema de resfriamento dele entra em colapso. Ele tenta disparar o laser pela boca para poder revidar, mas como ele gastou energia demais e foi atingido por um calor extremo, só sai uma fumaça preta e faíscas. Ele está superaquecendo. O -1 corre por cima dos escombros incandescentes e sobe no peito do Shin caído. Ele abre a mandíbula, a energia azul carrega de novo com um som de turbina. O Shin tenta uma última evolução desesperada, mas o dano físico no reator interno foi profundo demais. O -1 dispara a queima-roupa, vaporizando a cabeça do Shin e metade do seu torso superior. Com o sistema de resfriamento destruído e a cabeça vaporizada, o que sobrou do Shin Godzilla entra em colapso térmico total e congela, transformando-se numa estátua de rocha. O -1 solta um rugido de vitória absoluta, com o rosto queimado pelo próprio disparo, mas já começando a se reconstruir lentamente. O veredito final, o vencedor é o Godzilla -1. Deixa o like e segue o canal, fique com Deus, um abraço a nós, tchau!